A vocês que gravar um vídeo com operações com frações para ver se ajudava um pouquinho na dificuldade que vocês estão tendo de fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos ver como é que a gente faz uma soma algébrica entre frações, para iniciar. Então, na soma algébrica, a gente só pode somar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais, porque aí eu vou repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Quando são diferentes, como esse caso aqui, ó, 5, 2 e 3, eu tenho que calcular o MMC, certo? Para poder encontrar as frações equivalentes. Então, nesse caso aí, o MMC de 2, 3 e 5 vai dar 30. Por quê? Porque eu só preciso multiplicar eles por serem primos entre si. Se vocês não conseguirem lembrar da questão dos números primos entre si, aí vocês calculem da forma básica. 2, 3, 5, faz a decomposição em fatores primos e acha o MMC, certo? Então, nesse caso aqui, eu só precisava multiplicar. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. Depois de achar o MMC, eu vou dividir esse valor pelo denominador e o resultado que eu encontrar eu vou multiplicar pelo numerador, tá? Então, vou ter 30 dividido por 5, vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Então, divide e o resultado da divisão multiplica pelo numerador. Mesma coisa eu vou fazer com o outro. Repete o sinal. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Não esquece, divide e depois multiplica. Repete o sinal novamente. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. Aí aqui eu vou fazer esse cálculo dos numeradores que eu encontrei. Então, o denominador é mantido, 30. 18 mais 15 vai dar quanto? 33 menos 40. Resolve a soma algébrica, sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? 40. Então, o resultado vai ser negativo. 40 menos 33, 7. E repete o denominador. E aí, eu vou ter 7 30avos, ok? Então, esse é o procedimento que eu vou fazer na soma algébrica, quando eu tiver adição e subtração apenas, certo? Pronto. Quando eu tiver uma multiplicação. Então, na multiplicação, a gente pode utilizar a técnica de cancelamento para reduzir o valor, ou então a gente pode multiplicar direto. 3 vezes 4, 12, 5 vezes 18, multiplique e acha o resultado. Então, vou utilizar a técnica de cancelamento para trabalhar com valores mais baixos. A técnica de cancelamento consiste em procurar um número que simplifique, que possa fatorar um numerador com um dos denominadores. Então, esse 3 e esse 18, ó, o 18 é múltiplo de 3. O 18 não dá para dividir por 3, então eu vou dividir 18 por 3, certo? E vou dividir 3 por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 18 dividido por 3 vai dar 6, tá? Então, aqui eu fiz já a minha técnica de cancelamento. 4 e 5 dá para fatorar? Não. Mas 4 e 6 dá para fatorar. Por quanto? Vou procurar um número que seja divisor de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Então, esse número vai ser 2. Eu vou dividir por 2. Os dois, tanto esse quanto esse. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? Então, aqui, os meus resultados, vou apagar aqui para não confundir, dividir os dois por 2 e resultou em 2 e 3. Dá para fatorar mais algum? Agora sobrou 1, 2, 5 e 3. Não dá, porque não são múltiplos. Então, eu faço a multiplicação direta agora. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15, certo? E esse seria o meu resultado. Quando eu tiver uma divisão, por exemplo, 15 sobre 4 dividido por 3 oitavos. Na divisão, o que é que a gente faz? A gente transforma essa operação em uma multiplicação. Como? Esse 15 e esse 15 quartos vai permanecer intacto, eu não mexo com ele, porque é a primeira fração.
Mas a segunda eu vou inverter, vou trabalhar com a operação inversa. Então, o divisor vai virar vezes. E esse 3/8 vai virar 8/3, certo? Repete a primeira fração. Muda o sinal de dividir para vezes e inverte a segunda. E aqui, como virou uma multiplicação, eu posso trabalhar a técnica de cancelamento, como eu fiz naquele anterior. Tá? Então, vai olhar, ó, 4 e 8. Dá para fatorar? Dá, porque o 8 é múltiplo de 4. Então, por 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. E aqui também dá para fatorar, porque 15 é múltiplo de 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5 e 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui eu faço a multiplicação. 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 1, 1. Não precisa colocar aqui, porque o denominador resultou em 1 e 1 não precisa ser escrito. O resultado vai dar 10, certo? Agora, quando eu tiver uma expressão numérica que envolva todas as operações, aí eu vou ter que seguir aquela sequência de cálculo de expressão numérica, em que a gente calcula primeiro multiplicações e divisões de acordo com o que vier primeiro, depois adições e subtrações de acordo com o que vier primeiro. Se tiver potência, primeiro calcula-se a potência, mas também tem que respeitar a questão dos parênteses. Se tem parênteses, resolve primeiro o parênteses. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma expressão numérica em que eu tenho adição, subtração, multiplicação e potenciação. Primeiro, eu vou resolver o parênteses. Então, vou calcular o MMC de 2 e de 4. MMC de 2 e de 4 é 4. Porque 4 é múltiplo de 2. Então, aqui eu vou ter 4. 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. E aqui repete o sinal de mais. E permanece todo o restante. Eu escrevo novamente todo o resto. Certo? Então, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar os numeradores. Então, 2 mais 3, 5. Sobre 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Tô fazendo bem detalhado, tá? Aí, aqui eu vou calcular a potência. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que é igual a 25. 4 ao quadrado? 16. Aí, repete novamente todo o resto. E o que aconteceu? Eu agora tenho uma subtração e uma multiplicação. Então, na ordem de cálculo de expressão numérica, a gente calcula primeiro a multiplicação. Então, como é que vai ficar? Repete 25 16avos. E aqui, ó, repete o menos e faz a multiplicação. Por que eu vou fazer a multiplicação direta? Porque não tem nenhum múltiplo, não dá para fazer técnica de cancelamento. Não esquecer também que a técnica de cancelamento só pode ser feita na multiplicação, em nenhuma outra operação. Então, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. E aqui virou uma soma algébrica. Eu tenho uma fração positiva e uma negativa. Certo? Então, vou ter que calcular o MMC entre 16 e 6. Então, calcula o MMC, tá? Faz o cálculozinho do MMC. MMC de 16 e de 6. Faz a fatoração, que vai dar 48. Aí, 48 vou dividir por 16. 48 dividido por 16 vai dar 3. Dividir, deu 3. 3 vezes 25, 75. Aí, vou repetir o sinal de menos e agora, 48 dividido por 6 vai dar quanto? 8. 8 vezes 5, 40. Aqui embaixo. 75 menos 40 vai dar quanto? 35 e repete o 48. O resultado vai ser positivo porque o 75 é maior e é positivo. Então, fica 35, 48,
avos, ok? E esse seria o resultado. Pronto, então espero que você ajude, tenha ajudado um pouquinho a vocês, e depois a gente vai vendo mais alguns exemplos para facilitar nesses cálculos.